Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Estudando muito? Bem, a partir da aula de hoje nós vamos mudar radicalmente o tipo de assunto que nós estávamos vendo. Até então nós estávamos falando de geometria analítica. Então tudo que a gente viu até a última correção foi sobre geometria analítica. A partir de hoje a gente vai continuar na geometria, mas a gente vai mudar o campo da geometria. Nós vamos agora para a geometria espacial. É na geometria espacial que nós vamos trabalhar os corpos que possuem 3 dimensões. Aqueles corpos que possuem largura, comprimento e altura, que ocupam um espaço, ocupam um determinado espaço. Para a gente começar falando de geometria espacial, eu tenho que definir primeiro para vocês o que são poliedros. Então, poliedro é a reunião de um número finito de polígonos. Você pega uma quantidade finita de polígonos e reúne de tal modo que essa reunião seja ou obedeça às seguintes condições. 2 polígonos que formam um determinado poliedro, eles se intersectam apenas em seus lados ou vértices, e essa intersecção é exatamente um lado ou um vértice. A segunda condição: cada lado de um polígono é também lado de um e há apenas um outro polígono. Você não pode ter, por exemplo, lado de um polígono fazendo parte de mais de um polígono. A terceira condição: dois ou mais polígonos adjacentes não estão em um mesmo plano. Se você pega 2 polígonos que estão um ao lado do outro, já que adjacentes é um ao lado do outro, eles não formam o mesmo plano. A quarta condição: é sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto qualquer de outra face de um mesmo polígono sem passar por nenhum vértice. Ou seja, dá para você ir de uma face a outra cruzando apenas as arestas do polígono. Bem, poliedro, essa palavra poliedro, ela vem do grego e quer dizer polis, quer dizer muitas, e edros quer dizer face. Então, ao pé da letra, eu poderia dizer para vocês que um poliedro é um sólido geométrico formado por muitas faces planas. Bem, em um poliedro, nós vamos destacar os seguintes elementos. Todo poliedro ele é formado por vértices, faces e arestas. Então vamos definir cada um. As faces, elas são os polígonos que formam a superfície do poliedro. As arestas são os lados de cada face do poliedro. E os vértices, eles são os pontos comuns a 3 ou mais arestas do poliedro. Os vértices de cada face são também vértices do polígono que forma aquela face. Aí nós temos aqui um exemplo de poliedro, e nesse exemplo de poliedro, observem que ele é formado por muitas faces planas. Se vocês contarem aí, nós temos 7 faces, e eu vou aproveitar esse exemplo de poliedro para mostrar nele o que é face, o que é aresta, o que é vértice. Bem, primeiro eu mostro aqui a primeira face. Ela é conhecida como face superior. Observe que ela é formada por um polígono. Esse polígono aí é um pentágono. Destaco aqui uma outra face, uma face lateral. Ela também é formada por um polígono. Toda face, na verdade, é um polígono aí de 4 lados, um quadrilátero. Destaco aqui a quantidade total de faces, que são 7, como eu já havia citado. É a face de cima, a face de baixo e as 5 faces laterais, totalizam aí 7 faces. Posso aqui destacar, por exemplo, essa aresta. Observem que a aresta, na verdade, é cada lado do polígono que forma cada face. Ou então posso dizer que cada aresta é cada reta, cada segmento de reta, que divide 2 faces adjacentes. Destaco aqui essa outra aresta, aqui na parte de baixo. Se nós contarmos, nós vamos ter um total de 15 arestas, que são 5 em cima, 5 embaixo, e as 5 que estão na vertical ligando as 2 faces superior e inferior. Vou destacar agora alguns vértices. Destaco esse vértice aqui de baixo. Lembrando que os vértices, traduzindo aí para uma linguagem mais popular, cada vértice é cada canto do poliedro. Então você tem um vértice aqui na base. Você tem, por exemplo, outro vértice aqui nessa base superior. Dá para a gente contar e observar que temos um total de 10 vértices. São 5 vértices em cima e 5 vértices embaixo.
Definido o que são os elementos do poliedro, vértices, faces e arestas, nós vamos agora identificar quando é e quando não é poliedro. Esse primeiro exemplo, ele não é um poliedro, porque se nós observarmos essa região aí que eu destaquei em amarelo, essa região ela não é um polígono. E lá na definição de poliedro fala que todo poliedro ele é formado por polígonos. Aí nós temos um furo e descaracteriza nós temos um polígono em amarelo. Esse próximo exemplo, ele também não é um poliedro, porque se você quiser ir de uma parte a outra desse poliedro, você vai ter que obrigatoriamente passar por esse vértice em amarelo. E lá na definição de poliedro fala que é sempre possível ir de uma face a outra do poliedro sem passar por vértice. Aí você teria que obrigatoriamente passar por aquele vértice. Então ele deixa de ser poliedro. Na verdade, se nós formos observar, nós temos aí dois poliedros unidos. O sólido todo não é um poliedro, mas ele é a união de dois poliedros menores. Nós temos o que a gente vai chamar, vai ver logo mais na frente, que é uma pirâmide quadrangular em cima e um octaedro embaixo. Esse próximo exemplo, ele também não é um poliedro, porque se nós observarmos essa aresta que eu destaquei em amarelo, essa aresta ela faz parte de 4 polígonos. E a questão lá da definição de poliedro fala que cada aresta vai fazer parte de apenas 2 polígonos e não de 4 como está aí. Se nós observarmos atentamente essa figura, esse objeto, você vai perceber que ele sozinho não é um poliedro, mas ele é a união de 2 poliedros. Ele é a união do que a gente vai ver mais na frente, que são 2 prismas de base hexagonal. Os corpos a seguir, os corpos que aparecerão logo em seguida, eles também não são poliedros, porque eles não possuem faces planas. Ou existe alguma face dele que não é plana. Esse é um detalhe que nós devemos sempre estar atentos. Só existe poliedro, o corpo só pode ser considerado um poliedro, primeiro de tudo, se todas as faces dele forem planas. Se alguma das faces dele não for plana, ele já não é poliedro. Então o primeiro exemplo que não é poliedro é um cilindro. O segundo exemplo de que não é poliedro é um cone. E o terceiro exemplo que não é poliedro é uma esfera. Cilindro, cone e esfera não são poliedros porque eles possuem alguma face que não é plana. Na verdade, cilindro, cone e esfera formam o que a gente chama de corpos redondos. Eles são classificados como corpos redondos. Existem algumas maneiras de nós classificarmos os poliedros. Uma delas é a gente classificar em convexo e côncavo, ou então, de maneira mais simplificada, em convexo e não convexo. Um poliedro ele é dito convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior, ou seja, qualquer segmento de reta, qualquer reta que passa por dentro do poliedro, vai intersectar ele em apenas 2 pontos. Caso contrário, caso ele não seja convexo, ele é dito côncavo ou não convexo. Tanto faz côncavo como não convexo. Aí nós vamos citar um exemplo de poliedro convexo. Observem que qualquer segmento de reta que a gente tome dentro desse poliedro, esse segmento de reta irá cortá-lo em apenas 2 pontos. Esse segundo exemplo, ele é convexo, pelo mesmo motivo. Qualquer segmento de reta tomado dentro do poliedro vai cortar em apenas 2 pontos. Então aí nós temos 2 poliedros convexos. Já esse exemplo, ele não é convexo. Por quê? Porque se você ligar, por exemplo, do ponto A ao ponto B, você vai perceber que esse sólido ele será cortado em 3 pontos. E para ele ser convexo, só pode ser cortado em 2 pontos. Esse exemplo aqui também não é convexo, porque no caso aí, da maneira como eu liguei esse segmento de reta, está cortando ele em 4 pontos. E lembrando que para ser convexo só pode cortar em 2 pontos. Então esses 2 últimos exemplos, eles são de poliedros não convexos ou côncavos. Uma coisa que a gente pode também chamar a atenção é o fato de que todo poliedro côncavo ele possui uma reentrância, ele possui uma cavidade. Uma outra maneira de classificar o poliedro é se ele é platônico, um sólido platônico ou um sólido não platônico. O que eu denomino de poliedro platônico é todo poliedro que possui todas as suas faces regulares e congruentes entre si. O que é isso? Para um poliedro ser platônico, todos os polígonos que formam
as faces dele, além de terem que ser obrigatoriamente polígonos regulares, lembrando que para o polígono ser regular ele tem que ter todos os lados e todos os ângulos iguais, e além de serem todos polígonos regulares, eles têm que ser todos iguais entre si, todos congruentes entre si. Então, um sólido platônico é aquele que possui todas as faces congruentes e regulares entre si. Aí eu tenho um primeiro exemplo de sólido platônico. Observem que nós temos nas faces desse sólido triângulos equiláteros, triângulos regulares. São 4 faces, todas as 4 formadas por triângulos regulares. Esse sólido platônico ele é conhecido como tetraedro porque ele possui 4 faces. Então vem o tetra de 4 e o edro de faces. O segundo sólido platônico que eu vou destacar aqui é esse que é formado por 6 faces. Todas as 6 faces são formadas por quadrados, que são polígonos regulares e congruentes entre si. Popularmente, esse sólido platônico é conhecido como cubo, mas o seu nome, na verdade, o nome oficial é um hexaedro. Hexa porque ele tem 6 faces. Em seguida, nós temos esse sólido platônico formado por 8 triângulos equiláteros. O nome dele é octaedro, por causa de ele ter 8 faces. O sólido platônico seguinte que eu quero chamar a atenção é este aqui. Se a gente contar uma a uma, esse sólido ele é formado por 12 faces. Cada uma das 12 faces é um pentágono, e esse pentágono é um pentágono regular. O sólido platônico formado por 12 pentágonos regulares é o dodecaedro. E por último, pegando a lista dos sólidos platônicos mais conhecidos, eu destaco este aqui. Ele é formado por 20 triângulos equiláteros. Por ser formado por 20 triângulos equiláteros, ele tem 20 faces e ele é conhecido como icosaedro. Esse prefixo, na verdade esse radical icosa quer dizer 20. Então o icosaedro é aquele que tem 20 faces. Nós já falamos que todo poliedro ele possui vértices, faces e arestas. A quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro ela não é aleatória. Existe uma relação conhecida como relação de Euler, que ela relaciona num determinado poliedro a quantidade de vértices, faces e de arestas. Uma coisa interessante que eu devo chamar a atenção de vocês é que a relação de Euler ela vale para todo poliedro convexo e vale para alguns não convexos. Ela não vale para todos os côncavos. Vale para todos os convexos, mas não vale para todos os côncavos. Essa relação é a seguinte: chamando de V a quantidade de vértices, F a quantidade de faces e A quantidade de arestas, a relação de Euler, como ela é conhecida, ela é traduzida por essa fórmula aqui. Em todo poliedro convexo e em alguns não convexos, a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Para que serve a relação de Euler? Ela serve para, caso eu saiba, por exemplo, vértice e face de um poliedro, eu descubro as arestas, por exemplo. Dá para a gente relacionar entre si quantidade de vértice, face e aresta, como nesse primeiro exemplo. Eu digo que um poliedro convexo ele tem 7 faces e 12 arestas. E eu quero saber qual é a quantidade de vértices dele. Pela relação de Euler, eu sei que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Agora vamos substituir. Os vértices eu quero saber, as faces são 7, as arestas são 15 mais 2. Pega o 7 que está aí no primeiro membro, joga para o final com o sinal trocado. Então a quantidade de vértices será 15 mais 2 menos 7, que vai dar 10 vértices. Esse poliedro então possui 10 vértices. A nível de curiosidade, eu trago ele aqui para a gente observar. O poliedro de que trata esse exemplo, ele é o que a gente conhece como prisma de base pentagonal. Se nós contarmos, a gente vai perceber que ele realmente possui 7 faces, as 5 laterais, a de cima e a de baixo. Ele possui 15 arestas, as 5 de baixo, as 5 de cima e as 5 na vertical. E ele possui, como a gente calculou aí pela relação de Euler, 10 vértices, 5 embaixo e 5 em cima. O segundo exemplo. Num poliedro convexo, o número de vértices é 9 e o número de faces também é 9. Qual a sua quantidade de arestas? Do mesmo jeito, pela relação de Euler, nós vamos ter que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Os vértices são 9,
As faces são 9, as arestas está perguntando mais 2. Eu vou pegar esse 2 e jogar para o outro lado, subtraindo. Então as arestas são 9 mais 9 menos 2. 9 mais 9 dá 18, menos 2 dá 16. Então esse poliedro possui 16 arestas. Para que a gente possa visualizar e acreditar, inclusive, está aqui o poliedro de que essa questão trata. Ele é uma pirâmide octogonal, uma pirâmide que tem base um octógono. Se nós contarmos, nós teremos aí 9 vértices, que são os 8 da base mais o vértice de cima. Nós temos então 9 faces, que é a da base mais as 8 laterais. E nós temos, como nós podemos calcular pela relação de Euler, 16 arestas, que são 8 na base e 8 na lateral. O terceiro exemplo. Um poliedro possui 10 faces, das quais 6 são triangulares e 4 são hexagonais. Qual o número de arestas e de vértices desse poliedro? Inicialmente nós devemos observar que nós já temos a quantidade de faces, que são 10. Eu quero saber a quantidade de vértices, mas nós não temos ainda a quantidade de arestas. Para nós calcularmos a quantidade de arestas, vamos pensar o seguinte. Se 6 dessas faces são triangulares, então cada um desses 6 triângulos tem 3 arestas. Se 4 dessas faces são hexagonais, então cada um desses 4 hexágonos tem 6 arestas. Desse modo, então, a gente pega a quantidade de arestas, vai ser 6 vezes 3, que são 6 faces, cada uma de 3 lados, cada uma 3 triângulos, mais 4 vezes 6, que são 4 faces, cada uma com 6 arestas, cada uma formada por hexágono. Então você pega 6 vezes 3 mais 4 vezes 6. Só que nós devemos lembrar de um detalhe. Cada aresta vai dividir duas faces. Se cada aresta vai dividir duas faces, cada aresta vai ser contada 2 vezes. Desse modo, então, a gente sempre vai ter que dividir por 2, porque cada aresta vai dividir 2 faces. Resolvendo, então, 6 vezes 3, 18, 4 vezes 6, 24. Então, vai ficar 18 mais 24 dividido para 2. 18 mais 24 dá 42, dividido para 2 dá 21. Portanto, então, esse poliedro terá 21 arestas. A questão ainda não terminou. Não era isso que a questão pedia. A questão pedia a quantidade de vértices. Como agora nós já sabemos que são 10 faces e 21 arestas, pela relação de Euler, nós vamos poder calcular a quantidade que está sendo pedido. Os vértices eu quero saber, as faces são 10, as arestas são 21 mais 2. Jogo 10 para o segundo membro com o sinal trocado. Então os vértices são 21 mais 2 menos 10. Daí então nós temos um total de 13 vértices. Portanto, esse poliedro possui 13 vértices, como a questão pedia. E além disso, 10 faces já eram dadas, 21 arestas nós já tínhamos calculado. Quarto exemplo. O número de arestas e de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares é, respectivamente, quanto? Aí estão as opções para a gente observar qual pode ser a quantidade que está sendo pedida na questão, que na verdade é a quantidade de arestas e de vértices. Primeira coisa que eu devo observar, se são 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares, 6 com 4 dá 10. Então nós temos um total de 10 faces. O que eu quero saber é a quantidade de arestas e de vértices. Para a gente calcular a quantidade de arestas, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o seguinte. São 6 faces quadrangular. Cada figura quadrangular tem 4 arestas. Então pega 6 vezes 4. Mais são 4 faces triangular. Cada triângulo tem 3 arestas. Então pega 4 vezes 3. Tudo isso soma e divide para 2 por causa daquele detalhe de que uma aresta vai ser contada, cada aresta vai ser contada 2 vezes, porque ela vai dividir 2 faces. Resolvendo, 6 vezes 4 dá 24, 4 vezes 3 dá 12, dividido para 2. 24 com 12 dá 36, dividido para 2 dá 18. Então nós temos 18 arestas. Acontece que a questão ainda não acabou. Além da quantidade de arestas, era pedida a quantidade de vértices. Aplicando agora na relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. Então vai ficar vértice mais 10, que são 10 faces, igual às arestas 18 mais 2.
Esse 10 vai para o segundo membro subtraindo, então a quantidade de vértices será 10 mais, corrigindo, será 18 mais 2 menos 10. 18 mais 2 dá 20, 20 menos 10 dá 10. Então nós temos 18 arestas e 10 vértices. Com isso, então, a resposta correta é a letra E. Soma dos ângulos das faces. É possível a gente somar os ângulos das faces de um poliedro. Como? Em todo poliedro convexo, observemos que essa fórmula ela só vale para poliedros convexos. Em todo poliedro convexo, a soma dos ângulos de suas faces é dada por S, que é o valor da soma, é igual a vértice menos 2, o V é a quantidade de vértices, vezes 360 graus. Isso se você quiser a soma dos ângulos das faces em graus. Então, em graus, a soma é vértice menos 2 vezes 360. Agora, se você quiser a soma dos ângulos das faces em radiano, é só lembrar que 360 graus é 2π radiano. Então, essa mesma fórmula vai ficar S é igual a vértice menos 2 multiplicado por 2π radiano. Dependendo do que a questão trate, se ela vai tratar em grau ou em radiano, você escolhe qual é a fórmula que você vai utilizar. E aí eu trago já um primeiro exemplo para a gente utilizar essa fórmula e ver como é que fica. Um prisma de base pentagonal, ele é um poliedro formado por 10 vértices. Aí eu quero saber qual a soma de seus ângulos das faces. A questão não falou se quer em grau ou em radiano, eu vou fazer em grau porque é o mais utilizado. Pegando a fórmula da soma dos ângulos das faces, a soma é vértice menos 2 vezes 360. Os vértices são 10, então vai ficar 10 menos 2 vezes 360. 10 menos 2 dá 8. Então isso aqui é 8 vezes 360, que quando eu multiplicar dá 2.880 graus. Portanto, a soma dos ângulos das faces do prisma pentagonal, que tem 10 vértices, é 2.880 graus. Um próximo exemplo, determinar a soma dos ângulos das faces de um poliedro que tem 12 faces e 15 arestas. Primeiro observemos que para a gente calcular a soma dos ângulos das faces, eu vou precisar da quantidade de vértices, e eu não tenho ainda na questão. Daí então eu aplico a relação de Euler para encontrar a quantidade de vértices. Se vértices mais face são iguais a aresta mais 2, eu vou resolvendo. Repete os vértices, as faces são 12, as arestas são 15 mais 2. Pego o 12, vai para o segundo membro negativo, então os vértices são 15 mais 2, menos 12. Resolvendo isso, a quantidade de vértices são 5. Desse modo, então, esse poliedro ele tem 5 vértices. Bem, tendo 5 vértices, a gente pode agora finalmente calcular a soma dos ângulos de suas faces. Eu vou pegar a soma dos ângulos das faces, vértice menos 2 vezes 360. Os vértices são 5, então vai ficar 5 menos 2 vezes 360. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 360, 1080. Portanto, então, a soma dos ângulos das faces desse poliedro, que tem 12 faces e 15 arestas, é 1080 graus. Desse modo, então, eu finalizo a explicação desse conteúdo, um conteúdo ainda bem básico, bem inicial, bem rasteiro. Logo em seguida, eu passo uma atividade para que vocês possam treinar sobre o que foi estudado na aula de hoje.